Vamos lá? Vamos. Pronto, deixa eu abrir meu texto aqui. Espero que esteja legível para vocês, porque agora eu tô de um jeito aqui que não dá para ver vocês. Peraí. Pronto. Ih, tá tudo bem? Acho que estamos vendo bem direitinho, né? Então tá ótimo. Então a gente vai começar aqui, lembrando sempre que as nossas aulas, elas pensam em repertório para possíveis temas de redação. E esse tema é bastante relevante porque, conforme vocês perceberam este ano, no dia 28 de junho, várias empresas abraçaram a pauta, né? Então nós tivemos aí empresas como a Ambev, eu tô me lembrando, gente, eu tô no meio da Ambev, mas foram várias. Se eu não me engano, a Vivo também, não foi? Vivo, TIM, as operadoras de telefone encamparam, aplicativos em geral, até aplicativos de entrega, né? Que ontem aí foram alvo aí dos protestos. Empresas de tecnologia em geral também participaram. Então, Temos aí, sim, né, uma adesão a essa pauta do ponto de vista de mercado realmente admirável, mas é algo também que vem, né, crescendo. A gente não pode negar também que é um movimento que já vem acontecendo, né. Sim, mas é interessante isso, esse abraçar, né? Justamente até por causa de dados que a gente vai trazer aqui. Então, claramente, não é simplesmente porque o mundo é tão bondoso assim. Nós também temos outras relações interessantes que devem ser estudadas, né? Porque quando a gente fala que evolução é mudança de pensamento, a gente está falando como todas essas nossas aulas de repertório acabam levando, né, para uma questão até econômica. Embora nós não sejamos especialistas em economia, mas tem informações que se tornam óbvias, né? E aí a gente entende com o funcionamento da sociedade e como que isso atinge realmente de uma maneira favorável a todos, incluindo o bolso das pessoas, né? Exatamente. Isso aí e é um ponto nevrálgico aí, né? Uma coisa crítica. Sim. Eu gosto de ser discutido e vamos lá começar essa discussão. Então vamos lá. LGBTQIA+, e seu papel na sociedade, né? Depois a gente, entre aspas, traduz, né, a sigla, que a sigla cresceu um pouquinho mais aí nos últimos anos? Foi nos 2 últimos anos? Foi no ano passado? Não, foi anterior até, né? A inclusão das letras, né, na sigla, ela já vem assim, de um movimento ao longo da década de 2010 mesmo. Na verdade, começa já com o fim, nem com o fim, né? Com o desuso da antiga sigla GLS. Então, no final da década de 2000, início da década de 2010, aí a sigla vai crescendo na medida em que mais orientações afetivas e sexuais começam também a serem abertas e virem para a discussão. Né, não se torna simplesmente uma questão do tratamento de gays, lésbicas, bissexuais, ou da orientação homossexual, né, mas também das outras tantas diversas. Então vem crescendo sim, e na medida que elas vão aparecendo, vão ganhando um pouquinho mais de destaque, e a relevância finalmente se conquista. Né? É por isso que a sigla é tão grande. E aí depois a gente comenta aí aquele discurso, por que rotula tanto, por que aumenta tanto, mas tem um quê para ser explicado, sem dúvida tem. Sim, depois da leitura eu até comento, né, que há estudos sobre isso, na verdade, que foi promovido um estudo em que foi levantado cerca de 30 e poucas orientações. Então vamos lá, depois a gente fala disso. Texto 1. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem todos os outros parágrafos, né, até chegar no 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui é um dos artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, né? Garantindo aí a igualdade não só de direitos, mas também tratando como inviolável a intimidade e a vida privada das pessoas, honra e imagem.
Muito bacana. Bem forte até, né? Sim. Aí volto para os gráficos. Semana passada eu não apresentei gráficos. Semana passada não. Há 15 dias eu não apresentei gráficos, mas hoje eu trago porque precisa. Então, a gente vai falar sobre os números da LGBTfobia. Tudo certo? Olha lá. Deixa eu aumentar aqui, ó. Gente, olha só. Isso aqui são dados, tá? Do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo seríssimo brasileiro aqui, que trata dessas questões gays relacionadas à discriminação, violência e tudo mais, tá? Então, segundo o grupo, a cada 19 horas, menos de 24 horas, ou seja, todo dia, um LGBT é assassinado ou se suicida, vítima da homotransfobia. Gente, ou seja, assim, é um morto por dia. Vejam bem. Em 2017, foram 445 mortes registradas. Tá vendo? Mais de uma morte por dia. Em 2000, o número era de 130 mortes. Então, olha só, em 17 anos, olha aqui que mais do que dobrou. Das 445 vítimas registradas em 2007, nós temos aqui dentro do gráfico, né? A maioria delas, 194 eram gays, que dá 43,6%. 5 eram bissexuais, que é 1% desse gráfico. 12 heterossexuais, que é 2,7%. 43 eram lésbicas, né? 9,7%. E 191 trans, 42,9% aqui do gráfico. 12 vítimas foram identificadas como heterossexuais, mas incluídas no relatório pelo envolvimento com o universo LGBT, seja por tentarem defender algum gay ou lésbica, quando ameaçados de morte por estarem em espaço predominantemente gays ou serem amantes de travestis. Então, se não basta ser gay, é só defender que você também já vira vítima, veja bem. Como é a intolerância. Maiores notificações de homicídio e suicídio de LGBT. Em 2017, em termos absolutos, em São Paulo nós tivemos 59, Minas Gerais 43, Bahia 35 e Ceará 30. O que me choca nesse gráfico é esse aqui, ó, idade das vítimas. Que desses números que nós estamos levantando, 41,2% se tratavam de menores de 18 anos, gente. Menores de 18 anos. Pessoas que estão descobrindo agora o que querem ser da vida, assim, né? Falando de querem ser em relação a tudo, né? O que vai estar pensando no futuro. 41%. De 18 a 25 anos, ocupa 32,9% dessa violência. E aí, de 26 a 40 anos, 5,7%. Veja bem. Então, assim, aqui, entre aspas, o período mais seguro para ser gay. Né, dos 26 a 40 anos de idade. Uhum. Aqui, em relação de como subiram esses números, né? Então, vamos lá. Em 2008, nós tínhamos 187 mortes, né? Então, taxa de mortes por dia. Então, isso foi aumentando até que nós tivemos o nosso pico em 2012, com 338 mortes. Depois, houve uma pequena baixa de 312 mortes. Aí, em 2014, voltou a aumentar. 2015, deu uma pequeniníssima baixa, absurdo. 2016, aumentou novamente. E 2017, aqui baixou. Até que foi contabilizado até dia 20 de setembro. Uhum. Então, até dia 20 de setembro, nós tínhamos aí uma morte por dia. Né? 1,05 mortes por dia. É muito preocupante. É muito preocupante porque são pessoas que a gente ama, são amigos, são filhos. É um filho de alguém isso aqui, gente. E aqui eu também trouxe porque, em relação a essa questão das mortes, né? Quando eu trouxe esse outro gráfico, eu pensei nisso daqui, dos menores de 18 anos, né? Por quê? Aqui foi uma pesquisa feita sobre sofrer bullying na escola, né? Então, o que foi visto? Que 73,% dos estudantes LGBTs já relataram terem sido agredidos verbalmente
Então, quando a gente pensa em bullying, foi uma pesquisa que foi feita mostrando que essa população sofre muito mais bullying do que os outros alunos, né? 36% dos e das estudantes já relataram terem sido agredidos fisicamente. Então, não basta só assim, ouvir, também tem que apanhar. E 58,9% desse montante dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente faltam às aulas pelo menos uma vez ao mês. Então, e aí, a gente começa a entrar em outras questões que a gente já vai discutir aqui. Né, que quando você inibe alguém de ir à escola, você está inibindo que ela se desenvolva. Inibir pessoas que se desenvolvam significa depois menos gasto, menos ganho econômico, tá? E aí a gente vai entrar justamente nesse assunto, que é o texto 3 que eu trouxe aqui para vocês. Dados demográficos. Vamos lá? Estima-se, deixa eu colocar aqui. Estima-se que a população gay chegue a 20 milhões de pessoas. Em 2010, havia no país ao menos 67,4 mil casais formados por pessoas do mesmo sexo, o que representa 0,18% da população, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, potencial de compra. O potencial de compras do LGBT, e aqui eles colocaram, né, é estimado em 419 bilhões no Brasil. Não são milhões, são bilhões. Segundo os dados deste ano da Out Leadership, desculpa, Associação Internacional de Empresas Voltadas para este público. O valor equivale a 10% do produto interno bruto nacional. 10% do PIB. Na Europa, o potencial de consumo é estimado a 873 bilhões e nos Estados Unidos a 760 bilhões de dólares. Olha, gente, 10% do PIB. Poder aquisitivo. Esses consumidores têm um alto poder aquisitivo. Pesquisa da Insert aponta que 80% dos gays têm cartão de crédito e gastam até 30% mais em bens de consumo do que os heterossexuais. A renda elevada se explica de classes sociais e que estão inseridos, 36% deles pertencem a A e 47% pertencem a B. E em busca da satisfação. Com uma média salarial de R$ 3.247 e uma estrutura familiar não tradicional, boa parte sem filhos, os consumidores homossexuais gastam grande parte de sua renda para satisfazer os seus desejos de festas, viagens, novidades tecnológicas e principalmente de vestuário e moda. Os casais homoafetivos e grupos de amigos saem 10 vezes mais que os casais héteros, pois adoram provar novas comidas e aprender culturas diferentes através desses encontros. Esse daqui foi de uma reportagem tirada do site do Sebrae, de oportunidade de negócio. É o nome aqui da reportagem, né? Consumidor gay gasta 3 vezes mais que hétero e adora moda. Como eles colocaram aqui. Né? E adora moda. Estereótipos. Exatamente. Então aí a gente está novamente comentando sobre isso, pegando dados do próprio Sebrae, né, que ele vai trabalhar justamente com isso, abrir os olhos de quem está empreendendo, né, em que público de repente pode investir. Exatamente. Essa questão de mercado realmente é um dos pontos que mais, ao mesmo tempo, né, fazem a população LGBT conquistar algum acesso e alguma aceitação, sendo mais direto, né? De fato, essa situação do poder de consumo da parcela LGBT, a gente não pode negar que isso tem uma relevância,
né? E também, por outro lado, isso também gera críticas porque se trata de uma construção consumista, e a população também é taxada por isso, e também porque a gente não pode esquecer que não se trata de toda a população LGBT que realmente tem todas essas condições de consumo. A gente está muito imerso, né, numa construção de um estereótipo que está surgindo aí a respeito da balada, da festa, do consumismo, do consumo e tudo mais dentro da população gay, porque é uma ação de marketing, né, faz parte, né, não vem nem assim ao caso de criticar, mas ainda não expressa a realidade da população. O fato é que isso também traz visibilidade e ajuda a disseminar um discurso por aí de que gays já são aceitos, que lésbicas estão tudo bem, etc. Existe uma fetichização na imagem das lésbicas mais femininas, uma fetichização mais tradicional até, né, mais antiga e tudo mais, enfim. E, bom, não expressa muito bem a realidade toda e tem permitido um discurso de que todo mundo está sendo aceito, que não há necessidade de haver militância, de não haver movimento para isso. Mas aí eu peço a compreensão de todos para uma pequena análise sociológica, né, uma historinha, né, que a gente pode ver por aí. Imagina um adolescente aí em torno dos seus 13 anos, né, 12, 13 anos, com a puberdade vindo, os hormônios à flor da pele, e começa a manifestar de maneira mais ostensiva, né, a homossexualidade. Trejeitos, às vezes, né, olhares, aquilo tudo passa a ser visado. Numa situação de baixa renda, né, qual é a realidade que a gente vai encontrar em muitos desses casos? Filhos de mãe solo, que por uma questão de sobrevivência, tá? Uma questão de sobrevivência, essa mãe solo, para poder se inserir no meio dela, para ela ter aceitação também, ela está casada, que não é o pai dessa criança, né, desse adolescente. E esse pai é a criatura que fala, viado na minha casa não fica. E aí a gente tem o início, a gente tem a puberdade, né, desse adolescente, justamente aflorando isso. Então, por sobrevivência, a mãe acaba expulsando esse menino de casa. Não que ela queira fazer isso às vezes, não se trata disso, né? Deixando bem claro que é uma situação muitas vezes de sobrevivência dentro da realidade. E eu estou me baseando também em estudos, em dissertação de mestrado, que eu já tenho aí contato, sobre essa realidade. Enfim, o que vai acontecer com esse adolescente? Ele vai sair de casa, ele vai ser provavelmente acolhido por alguém do próprio bairro, alguém do próprio bairro que já tenha vivência homossexual, e obviamente essa pessoa não vai sustentar esse adolescente, também até porque não é obrigado a sustentar financeiramente, vai estender a mão da casa e tudo mais, mas esse adolescente vai trabalhar, vai entrar no meio com contato para sobrevivência, com situações de trabalho, às vezes trabalhos insalubres, corre um risco nessa situação para a sobrevivência de entrar em contato com prostituição, acaba não frequentando a escola e perdendo, portanto, oportunidade de qualificação profissional. Não estou falando nem de educação, formação cultural, estou falando de qualificação profissional. Qual vai ser o destino dessa pessoa quando chegar nos seus 18 anos, 19 anos, 20 anos de idade? E qual foi a razão para tudo isso ter acontecido? Será que foi a puberdade que fez isso ou será que foi a situação do preconceito? Será que foi a LGBTfobia, que a gente está mais acostumado a chamar de homofobia? Onde é que está o problema? Recentemente, uma escritora muito famosa, aí de uma série de livros dos quais eu sou fã, eu gosto muito, né, do Harry Potter, veio à tona numa polêmica, sendo chamada de transfóbica. De fato, eu até concordo que algumas falas da autora foram, sim, transfóbicas. Talvez ela tenha se expressado muito mal, não quero passar pano quente, né? Não se trata de uma situação emocional com a J.K. Rowling, mas, de repente, não tenha sido uma boa expressão. Mas ela levantou um ponto muito interessante a respeito disso, do risco de realização da transição precoce,
ser incentivada pelo preconceito, pelo desconforto que especialmente meninas lésbicas passam pela pressão social causada pelo preconceito. Então aí a gente pode ter um risco, pelo menos, de uma situação que precisa ser analisada. E isso ainda no caso da população trans é mais agravante ainda, mais grave ainda, porque não bastasse o fato de a pessoa ter que passar por uma situação de verificação do próprio gênero, de reidentificação, ela está aguentando a pressão do preconceito. Está sendo motivada a isso pelo preconceito muitas vezes. E aí o negócio não duplica, ele é exponencial. E gera, então, né, possibilidade ou dá margem para se questionar até mesmo a transexualidade. E, gente, transexualidade existe, é fato. Sim. É fato. Existe sim, é fato. E aí a gente vê uma repercussão e que, por perversidade também, as pessoas pegam essa repercussão para mostrar, tá vendo? É uma coisa artificial. Tá vendo? É uma forçação de barra, não é assim. Claro, tem que haver um acompanhamento, a precocidade é um negócio que é muito delicado, mas nessas duas historinhas, né, o que dá para poder ver é justamente o dano que esse preconceito traz para essa parcela da população. Mesmo que não sejam todos os gays, que sejam assim esses consumidores ávidos e um mercado aí fantástico para ser explorado, né? Mas olha só o potencial desse mercado, por exemplo. Se a pessoa tem, portanto, uma veia mais conservadora de costumes, mais liberal na economia, que é estranho, mas enfim, né, é o que a gente ouve, cara, você está perdendo a oportunidade de crescimento de um mercado. Se você quer ser aí um pouco cruel, pensar no mercado apenas, se isso continua, você perde um nicho de mercado muito interessante. Você perde um nicho de mercado. Assim como não dá para falar que a existência de população LGBT vai ser responsável pelo fim da humanidade. Até enquanto estava fazendo algumas pesquisas aqui, nesses dias, para a pauta de hoje, eu leio os comentários de redes sociais, que é o meu termômetro, né? E a natureza de comentários aí muito frequente eu não gosto de gays porque, afinal de contas, eles vão acabar provocando o extermínio da humanidade, a extinção da humanidade, porque não procriam. Né? A relação aí não procria. Olha, nós já somos 7 bilhões e meio de seres humanos. Homossexualidade é retratada no mundo ocidental, né, há mais de 1.500 anos, que já acontece. A gente está falando de um fenômeno que afeta mais de 5.000 espécies de seres vivos. E quando a gente vê aí que estima-se que 10%, tem até novos estudos mostrando que pode variar de 2 a 13%. E pela vivência, né, no meio LGBT, a gente questiona se são realmente somente 10%. Porque, além de tudo, não é um fenômeno biológico, é um fenômeno político, é um fenômeno social. Muita gente fala que não é necessário politizar a situação. Lamento, amigo. Campeão, o negócio é o seguinte, só o fato de ser gay já é político. Simples assim, porque você está indo contra um padrão que foi sendo construído e legitimado por leis desde a Inquisição na nossa cultura, aqui no mundo ocidental. Pelo menos, né? Então, você existir e lidar com essa situação dentro de você, você já está passando por um conflito biológico, um conflito antropológico, então é um ato político que você vai escolher, dentro da tua inclinação natural, o seu exercício de vida. Ser gay é um ato político. Ser gay é um ato político, não é, né, uma coisa simplesmente que você pode ficar argumentando, entre quatro paredes você faz o que você quiser, mas na rua não. Cara, eu existo. Não tem como eu ficar entre quatro paredes. Agora, no confinamento, a gente fica em 4, 8, né, 12. Mas não tem essa. É parte. Faz parte de quem tem isso, né? Então, é um ato político. É uma situação econômica. É uma situação que se tornou complexa porque é natural. A gente vem assim, dentro da diversidade da sexualidade humana que a galera não entende. A gente está muito acostumado, né, com o esquema binário de gênero, com o esquema binário de sexualidade, talvez nem binário na sexualidade, né, mas apregoado é único, né, uno. E não. Então, mediante tudo isso, e todo o recorte histórico que a gente tem,
é uma situação de ato político, né, minimamente político. Assim, eu vou até falar, dar um depoimento que é de um colega meu, né, que ele é assumidamente, assim, ele é bonitinho, que ele é assumidamente bi, e ele é casado, ele tem 3 filhos, né, no caso ele é casado com uma mulher. E ele faz parte de um movimento em que, assim, é um movimento comunitário, assim, né? Então as pessoas se ajudam e ajudam outras pessoas. É aquela coisa bem bacana. Mas tem uma pessoa que não fala com ele dentro do movimento. E ele nunca fez nada, assim, simplesmente não fala com ele. Então, assim, ele é um homem bi, casado, com três filhos. Então, pensando nesse modelo que o pessoal costuma chamar de conservador, é que é algo mais conservador do que isso, né? E então, mas mesmo dentro desse cenário, ele continua a sofrer preconceito, mas ao mesmo tempo eu te pergunto, por que o outro tem tanto medo de falar assim com ele? Então, quando você fala que é um ato político, a gente está falando realmente de questões que entram também na psicologia do outro. Né? Uhum. Né? O que tem ali que faz com que a pessoa se trave, não admita que o outro, de repente, seja livre da forma como é. Mesmo garantido em Constituição, né, que todo mundo tem direito aqui à sua privacidade, né, aquilo tudo que nós lemos no início. Né, mas o que faz a pessoa se importar tanto a ponto de querer inibir a existência do outro? Quando a gente estuda um pouquinho, né, de origem do próprio movimento LGBT, né, mais comumente que o pessoal falava no movimento gay, né, e a história da própria homossexualidade, a história da sexualidade, né, uma bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, a gente está entrando sempre num tabu. Falar de sexualidade, embora não seja necessariamente falar de sexo, envolve sexo, portanto, é um tabu, é uma coisa delicada, né? E quem ousa cutucar nesse tabu, fatalmente vai se tornar um anátema, vai ser escanteado, né? E isso vem muito do fato de que a galera tem medo de sexo ou vê sexo como uma situação suja. E daí a gente tem N neuras e N problemas e distúrbios que são gerados por causa da repressão da sexualidade. Eu não estou falando, alunos que estão assistindo, pelo amor de Deus, o tio não está falando aqui da situação de corram e façam sexo. Não é isso. Estamos falando de uma situação que é natural. Independente de você ser celibatário ou não, sexualidade é uma coisa que faz parte da gente. A gente tem sexualidade. Você vai escolher exercitar e tudo mais, ou não, tranquilo. Mas todos nós temos sexualidade. E a gente tem muita dificuldade em tratar todo e qualquer assunto disso. E quando a gente se depara com uma população que começa a ganhar visibilidade de alguma forma, negativa ou positivamente, e que se destaca, né, do padrão que vem sendo construído, não exclusivamente, mas principalmente por causa da maneira do exercício da sexualidade, e aí eu vou até um pouquinho mais longe, por causa do exercício da afetividade, há então uma minoria que vai ser realmente ali estigmatizada e ponto de pranto e ranger de dentes. Porque é um grupo que está emergindo, ou uma pessoa que está presente com uma particularidade que deriva de uma situação sexual. Então, o estranhamento começa aí. Né, e a gente precisa entender essa questão da sexualidade. Tanto que o termo, né, homossexual só aparece no século XIX. E nas sociedades ocidentais, por exemplo, na Grécia Antiga, acontecia a homossexualidade de uma maneira, assim, vou falar natural, porque não havia essa segmentação, não era sectarizado, né? E em outras sociedades, por exemplo, nas sociedades indígenas aqui da América, na América do Norte, os indígenas tinham lá os seres de dois espíritos, por exemplo. Aqui no Brasil, o povo tupinambá também. E era uma situação tranquila.
fazia parte da rotina, e as pessoas tinham até destaque, homossexuais ganhavam status de xamãs, eram preparados e educados para exercer essa situação particular, né? Então, isso é uma coisa bem ocidentalizada também. E a raiz dessa, além da situação, né, do tabu sexual, muitas vezes está ligada à própria sobrevivência de um grupo. Essa questão da procriação, né? Porque nós temos aí pessoas de mesmo gênero e de mesmo sexo se relacionando que não vão gerar prole. Então, isso implica num risco, em algum momento, de não haver a continuidade daquele grupo. E aí são criados mitos, são criadas histórias para explicar o porquê disso. Né? E aí entra o papel das religiões como construção cultural. Não são todas as religiões que condenam, mas sim, as grandes religiões do mundo têm, vamos dizer, pelo menos sérias reservas ao exercício de uma sexualidade que não seja padrão para fins de procriação. Não está nem sendo falado da situação de prazer, de saúde mental e tudo mais. Para fins de procriação. Então é o grande argumento. Tá? Então a gente tem mais um ponto, né, além do tabu, que é o argumento da procriação. E aí a gente entende algumas passagens aí históricas em que homossexuais serão perseguidos. Tanto que o ato homossexual, ele era chamado de sodomia. Lembra? Homossexual só aparece no século XIX. Quando não, era chamado de pederasta. Eu ainda conheço pessoas, né, gays mais velhos aí, que chegaram a ser chamados de pederastas. Era assim que era chamado. Então, quando essa criatura resolvia ficar na dela e atender, né, ao padrão de ficar escondidinho, ele até conseguia sobreviver. Mas ele sempre é visado por isso, por ser uma situação que afronta, em tese, um padrão sexual de procriação e também mexe com um tabu, que é o próprio sexo em si. E pelo amor de Deus, é claro que a situação homossexual vem com a questão sexual muito forte, óbvio, né? Até a definição, o conceito de homossexual, ele envolve o exercício do desejo e a prática sexual, claro, mas assim, amigão, é uma situação política. A maneira como isso vem sendo levada e a dimensão que ganhou até se tornar um movimento social prova que é uma situação muito mais política do que meramente sexual. E chega a ser triste, porque é a criação de um movimento social pela pura existência. É por isso que a gente tem muito a associação da LGBTfobia ao racismo, e é o que aconteceu no Brasil. A LGBTfobia foi equiparada a crime de racismo no ano passado pelo STF, porque implica nessa discriminação, na diminuição, e por uma questão que faz parte de todo mundo e que se transforma em algo, com perdão da palavra, hipócrita. Sim. A gente tem aí, dentre movimentos de direita e de esquerda também, não vamos passar panos, contrários à existência de homossexuais. A galera de esquerda mais antiga não via com bons olhos a presença de homossexuais nas suas fileiras, porque isso afastava os bons militantes, por exemplo. E depois que o movimento começa a se organizar a partir do ato de Stonewall, em Stonewall Inn, em Nova York, aí então, como se tratava de uma questão humanitária, aqueles grupos uma parte dos grupos mais humanitários abraçaram a causa e outros continuaram excluindo. E eu posso falar para vocês, seja no viés político da direita ou da esquerda, gays ainda são excluídos. Trans, então, nem se fala. Uma das coisas que mais me revolta é a transfobia manifestada por um dos partidos de esquerda do Brasil. Mas é assim, foi escancarado. Não tem como falar, e até a resposta do partido deixou muito claro porque não tocaram nesse ponto. Não fizeram nenhuma abordagem. É uma das coisas que mais me revolta. É a transfobia velada, manifestada em grupos que estão aí defendendo bandeiras humanitárias. Você falou de projeto, deixa eu dar o dado aqui para o pessoal, né? Nós temos aí 2 projetos em tramitação, tá? Que visam criminalizar a LGBTfobia,
que é uma sugestão de 2016, né, a qual objetiva a criminalização da discriminação por orientação sexual e a identidade de gênero, equiparando ao crime de racismo, conforme dito pelo professor, e o projeto de lei número 134 de 2018, que está em trâmite no Senado, que além de criminalizar a LGBTfobia, cria um Estatuto da Diversidade Sexual de Gênero. E tudo isso por quê, gente? Nessa questão do porquê que é tão necessário haver uma lei específica para isso. Para vocês terem uma noção, dentre as 445 vítimas de 2017, 387 foram assassinadas, 387 pessoas foram assassinadas e 58 cometeram suicídio. Tá? A maior parte dos assassinatos aconteceu em via pública. 56% dessas pessoas estavam andando na rua, estavam fazendo qualquer coisa, e ali foram assassinadas. Veja bem, a questão da violência. Pessoas são assassinadas porque geralmente chegou um bandido, quero o seu carro, e ali comete-se o crime. Essas pessoas foram assassinadas por existirem. Entendeu? Assim, não era nem por ter alguma coisa que o outro quisesse. E uma grande parte, 37%, ocorreu na casa das vítimas. Então veja bem como é complicada essa questão. Você pode ser morto na rua ou dentro da sua própria casa, devido justamente a alguém ali que não aceita a sua condição. Olha, até para complementar a fala da professora Rosi, né, também do Grupo Gay da Bahia, porque assim, por que a gente usa tanto o Grupo Gay da Bahia? A gente não tem uma base consolidada de dados no Brasil, tá, sobre população LGBT. A gente conta com levantamentos de grupos de comunicação, então de jornalismo. A gente conta com levantamentos da academia, né, das universidades, institutos de pesquisa. E o Grupo Gay da Bahia tem sido, há mais de 20 anos, aí, responsável por catalogar e também fazer um acompanhamento do movimento LGBT, da saúde mental da população LGBT, de todas as questões praticamente. Então é uma base confiável que a gente tem e anualmente eles emitem esse relatório, né, o GGB. Bem interessante, o fundador era professor universitário, cara fenomenal. E aí, complementando o que a professora falou, olha só, alguns dados também do Grupo Gay da Bahia. Existem 60 profissões ou ocupações entre os LGBT, entre a população LGBT, que são vítimas de morte violenta. A maior parte são profissionais do sexo, 11,5%. O segundo lugar, e aí eu fico rezando, e aí eu lembro que ano passado um professor de geografia foi esfaqueado, né? Mas o segundo lugar são professores, 7,3%. Estudantes, cabeleireiros, correspondem a 5,1% dentre as mortes. Tá? Quer um dado ainda também mais chocante sobre a questão das mortes de população LGBT? 30% quase, 29,4% assassinados a facadas. Facada. 21,8% assassinados com arma de fogo, incluindo estrangulamento e espancamento precedidos de tortura e agravados com a carbonização do corpo do LGBT, morto. É esse nível de violência de que a gente está falando. Não é uma violência que se trata nem só do pré, é o pré, o durante e o pós. Tudo precisa ser exterminado. Sim, o que você está falando do pré, né, também, que a gente tem aí uma estimativa grande de jovens rejeitados pela família. Eles têm 8,4 vezes mais chances de tentarem suicídio. Sim. 8,4 vezes mais chance de tirar da própria vida por achar que não pertence ao local de onde ele veio. E como a gente tem, né, essa falta, né, Rosi, de uma sistematização de um órgão público para fazer esse levantamento, que é interessante, né? Por que não se o IBGE faz algumas pesquisas e tudo mais, mas é muito interessante se a gente se questionar, né? Por que, já que é uma população que tem tido certa visibilidade, não há um esforço público, de fato, para o levantamento, para acompanhar essa população, que seja para fazer o que o poder público queira, mas o ideal seria que houvesse, né, um mínimo disso, e não há.
E como tem muita diferença de dados, que nem o gráfico que daí mostra, né, 2012, o ano que foi o pico da situação, mas em algumas coisinhas, assim, pelo próprio Grupo Gay da Bahia e tudo mais, a gente tem, assim, e assim, não é que o gráfico está errado, pessoal, é porque realmente há confusão de dados, não tem uma organização legitimada ainda, né? No ano do governo Temer, aqui no Brasil, a gente teve mortes violentas, tá? Considerando suicídio, assassinato e tudo mais. Em 2017 a gente teve registradas, tá? Estou falando de dados registrados aí, com base em documentação policial. Não quer dizer que seja a realidade. O número real é muito maior. 445 mortes foram registradas no Brasil em 2017. Foi o pior ano entre 2000 e 2019. E o que aconteceu em 2018 e 2019? Esse número caiu muito e assusta até a queda, né? Porque você sai de 343 mortes para 445 em 2017 e vai para 420 em 2018 e 329 mortes em 2019. E aí você fala, uau, que legal, né? Com o novo governo, a população LGBT morre menos. Uhum. É um argumento que se tem. Você pode falar, estão investigando mais. Claro, é fato. Se a gente acompanhar aí, a polícia está mais ativa, os crimes estão sendo mais investigados. Ninguém está falando que não existe essa possibilidade, não é isso. Mas o que é apontado até por quem estuda LGBT, tá? Quem estuda as pautas LGBT. O que é indicado a causa disso? A população está mais reprimida, está tomando mais cuidado, está tendo mais cautela a respeito dos lugares onde frequenta, de coisas que fazem para evitar essa exposição. E sim, o que eu mais, aí eu falo de experiência cotidiana, o que eu mais vejo e converso com muitos amigos é justamente esse medo. Aumentou o medo, sobretudo em 2019, aumentou bastante o medinho. E por outro lado também, ao mesmo tempo que a gente tem um pouco mais de medo, muita gente começou a ficar mais ativa, começou a dar mais a cara, ficar mais à frente disso para poder demonstrar resistência. E aí eu retomo o próprio Foucault, né? Onde há poder, também há resistência. E como tem havido resistência, felizmente, nesse caso, porque é uma situação de vida, é uma situação de vida ou morte. Não é uma situação de mimimi ou de vitimismo. Não se trata disso. Né? E quando provar, né? tem números para provar, e é tão legal quando as pessoas falam assim para você às vezes, mas você não é um gay escandaloso, você não corre perigo. Então tudo bem, afeminados, lésbicas masculinas, tudo bem, afinal assim, se você não é escandaloso, se você não é isso, bacana, você está dentro da sociedade, você pode ir. E do contrário, então essa galera não tem problema. Oi, a gente está falando de vida, está falando de ser humano. Não é o que o pessoal mais fala, não tem que pôr rótulos, nós temos que ser humanos. Pois é, cadê a humanidade? É por isso que a gente põe rótulo. E assim, o pessoal está surtando com uma possível proposta de governo para poder verificar uma mensagem de celular dizendo que vai perder a liberdade. Imagina você ter que sair na rua todos os dias pensando a forma como você vai agir para você não ser agredido, para você não ser desconsiderado. Aqui a gente tem um comentário, né? Eu vou pedir desculpas porque eu não vou saber ler esse código, tá? Que ele colocou em código, por quê? Porque tem medo. Olha aqui. Ele coloca: o problema da nossa população é que falam que são contra a homofobia, mas quando vem algum LGBT na rua, acaba sendo preconceituoso e julgado. Isso que você acabou de falar, eu vou trazer um outro depoimento de um casal de amigas minhas, né, que se casaram no ano passado. E elas disseram, né, durante um bom tempo, elas se apresentavam como irmãs. E aí depois quando elas começaram a se sentir um pouco mais seguras, elas realmente se apresentavam como namoradas. Mas elas voltaram a se apresentar como irmãs, porque de novo voltou a insegurança. Seguindo o comentário, ele fala, sou LGBT e nunca falei nada para os meus pais, pois tenho certeza que iriam me julgar e me aceitar. Ou não me aceitar, né? Tenho medo disso e me tirarem para fora de casa. Porque
É a uma realidade de abertura. muitos. É a realidade de muitos. Eu acho que cada um deveria ser o que quiser, sem preconceito nenhum. Mas nossa sociedade não aceita isso. Tanto que a gente pode até perceber. Essa aqui foi o Silvio que comentou. Gente, a gente pode perceber que os melhores atores são gays, porque infelizmente parece que eles estão o tempo todo atuando. Né? Nem te conto. Então assim, são os maiores artistas, porque os caras têm vivência, porque são 24 horas assim atuando, gente. São 24 horas atuando, né? E dentro do meio LGBT, eu sou muito privilegiado por conhecer pessoas que conseguem encontrar alguma abertura, uma boa parte do meu convívio encontra abertura para tratar disso no trabalho e tudo mais, mas não é a realidade da maioria. Mesmo com as empresas aí fazendo essa campanha toda que aconteceu agora e tudo mais, e repito, há sim o risco disso se transformar numa questão de mercado e tudo mais, e não ser uma questão social. Existe o risco sim, eu reconheço esse risco. Mas é uma maneira de que, nesse contexto em que a gente está, sobrevivência. Porque além de todos esses dados de que a gente acabou de comentar, o fato é que o Brasil é o campeão mundial em mortes de LGBT. Nós somos campeões. Mesmo que falem que, mas existem aí mais de 70 países onde a homossexualidade é punida com crime, em alguns casos com pena de morte. E o Brasil não. Olha, a gente não precisa ter pena de morte no Brasil para LGBT, porque a própria população já faz isso. Né? Exatamente. Então não precisaria nem ter essa pena aqui no Brasil. O fato é esse. E mesmo quando pegam os dados, a gente está falando de dados, estão repetindo, estamos falando de dados divulgados por órgãos e tudo mais. Até mesmo dos países onde a homossexualidade é punida com morte, a frequência de morte é menor do que a frequência de morte aqui no Brasil, de população LGBT. Então, sim, dá para ter medo, sim, do que acontece. E quando você tem uma realidade minimamente aberta, minimamente acolhedora, sim, é um privilégio. E é muito triste ver que uma boa parte da população LGBT ignora isso. Acha que não é problema. Né? É claro, você tem todo o direito, ninguém precisa levantar bandeira. Ninguém está pedindo para levantar bandeira. Mas, cara, consciência de classe. Eu arrisco falar, um dos meios mais preconceituosos que eu conheço é o meio LGBT. Dentro da própria comunidade. Infelizmente. É um pessoal que sofre preconceito, briga para que não haja preconceito, mas tem posturas muito preconceituosas. Dentro, né, com afeminados, com condição social, a gente vê também. E quando você fala disso, incomoda muita gente. Tem uma série, né, que fez muito sucesso nos anos 80, 90, né, Crônicas de São Francisco, a Netflix resgatou e tudo mais. E tem uma das cenas que mostra um conflito de gerações LGBT, que eu achei muito interessante, né, na série, em que um mais jovem, ele reclama, num jantar com amigos do namorado, da postura de alguns amigos em falar de trans, né, chamar a transexual de traveco. E ele ouve um sermão desse mais velho, né, do cara mais velho, dizendo, olha, eu sofri perseguição, eu fui preso, eu apanhei, eu vi meus amigos morrerem de AIDS, e cara, isso é sério. É sério, é pesado pra gente. E eu não vou aceitar que um moleque me ensine como eu deva tratar determinadas circunstâncias, porque eu não estou tratando com maldade, não sei o que, eu mereço respeito por toda a história. Claro que merece respeito por toda a história, se não fosse população LGBT que deu a cara na década de 60, 70, 50 e tudo mais, não teria o que a gente tem, não teria. E esse preconceito, e não é exclusividade também disso, não se restringe à população gay mais velha, nada disso. Até porque os exemplos que eu tenho hoje de população LGBT, né, de referência LGBT, são justamente mais velhos. Eu sou mega fã do João Silvério Trevisan.
A crítica do cara é fantástica. E aí ele é um gênio. Para mim, ele é um gênio. É como que eu vejo justamente esse preconceito dentro da comunidade com população trans. População pobre, população trans, né, os gays que são gordos, a classe dos ursos, e depois também começa a se manifestar como também um segmento mais, também manifestando preconceito e tudo mais. É uma situação muito, muito contraditória, né, essa brincadeira toda, porque você lida com morte, você lida com o risco de ser morto, você tem o estigma da AIDS sobre você, o fato de você vir de um negócio de sexo, então a pessoa falou sexo, já assusta, como a gente está falando no início. Não vou mentir, cara, não é tão fácil assim, não. É gostoso, mas não é tão fácil. Não, eu imagino. Tanto que você falou isso, ó. Eu vou acrescentando nessa discussão com dados, né? O Relatório Mundial de Transgender Europe mostra que de 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países nos anos de 2016 e 2017, um total de 52%, ou seja, 171 casos, ocorreram no Brasil. Então, aqui, de 71 países, 52% acontece no Brasil. E isso que você comentou agora, né, de uma série, aí eu vou até estender um pouco, mas tem um filme, com a Sandra Bullock, só que eu não vou lembrar do nome do filme, gente, porque é com a Sandra Bullock e aquele, ele era lindo, só que eu esqueci o nome dele. Aquele ator lindo que fez o da Múmia, assim, tipo... Ele fez filmes parecidos com Indiana Jones, eu esqueci o nome dele. Mas eles fazem um filme falando de preconceito. Então eles vão pegando todos os elementos. Então eles pegam os negros, LGBTs, aí eles pegam pobres e vão mostrando que todo mundo tem preconceito. Então assim, é um ciclo de preconceitos. Eu esqueci o nome desse filme. Ele é sensacional. Então, já que estamos falando de repertório, né? Para quem. Depois eu procuro, quem quiser me procurar, pergunta aqui. Depois eu deixo aqui nos comentários para vocês, tá? Eu vou atrás desse filme. Porque ele é sensacional para poder falar dessa rede de preconceitos. E aí você chama atenção para isso, né? Que aqui nós estamos falando. Inclusive, a cada semana a gente tem falado de algum tema extremamente importante para a questão social, né? Para poder haver aí realmente engajamento e auxílio para que nós melhoremos como sociedade. Só que também nós temos que melhorar enquanto seres humanos, né? E essa melhora deveria ser geral, né? A Dani perguntou se é um sonho possível o nome do filme. Eu não me lembro se é um sonho possível, não. Dani, eu lembro que era um nome mais curtinho, tá? Que era... Como que é? Jason Fraser? O Brendan Fraser? Isso, Brendan Fraser, que era com a Sandra Bullock. Eu me lembro que eles estavam no filme, mas assim, é uma rede muito interessante. Enfim, depois eu coloco aqui para vocês aqui nos comentários, para quem tiver interesse, ou quem me conhece mesmo, né? Depois me procura que eu tento mandar o nome do filme para vocês, né? Pensando aí sobre o tema preconceito de modo geral, tá? E se bem que hoje a gente está falando do preconceito mais específico. Tanto que o Silvio falou aqui pra gente, né, que no ano passado, ele coloca, no ano passado eu perdi amigos, ou por assassinato, ou por suicídio. Por conta de serem o que são de verdade. E isso me deixa muito triste por cada um não poder ser o que se quer ser. Nem no que quer, né, porque não é opção. Não assim, se trata de querer, não se trata de querer. É isso que muita gente... Assim, acho que vai ser uma briga eterna para a gente poder falar. Não é uma escolha. Não é uma opção. Tem um jargão muito simples para poder fazer pensar sobre isso. Você acha que a gente ia escolher, em sã consciência, ser... Né, tentar viver conforme uma coisa que estigmatiza, que bota a gente em risco de morte, assim, tão forte? Não é uma escolha, né? É uma situação natural. Se fosse uma coisa exclusiva do ser humano, desculpa. É claro que assim, né, se a gente observar com dados médicos mesmo, né, isso é determinado também por questões ambientais, por questões sociais, além das questões biológicas, porque envolve uma prática, mas a tendência realmente, né, do desejo, ela é natural,
A gente nasce com isso, não adianta, né? Não adianta brigar. Tanto que uma das primeiras coisas que faz com que a própria homossexualidade seja retirada do CID pela OMS em 1990 é um movimento que vem antes, desde 1984, nos Estados Unidos, em que a Associação de Psiquiatria retira a homossexualidade como transtorno, e aí em 85 tem outra mudança. Aqui no Brasil, em 84, aliás, no Brasil em 84, a Associação Brasileira de Psiquiatria já não tratava mais a homossexualidade como doença. E depois o Conselho Federal de Psicologia, no ano seguinte, isso é no Brasil, nem é fora, é no Brasil mesmo, também não trata mais, e aí começa a dar orientações para que não haja cura gay. Aí vamos lá, não existe cura gay. O máximo que existe, né? O máximo que existe são tentativas de repressão. E o que mais se observa com em reprimir a sexualidade é a criação de mais transtornos e não a resolução do problema. O que a pessoa deve fazer é buscar tratamento para o desconforto que causa, e aí ela toma a decisão dela. Mas isso não quer dizer reversão sexual, não existe isso. Não existe mudança de orientação sexual, a pessoa simplesmente se condiciona. Então, o caso do ex-gay é uma opção da pessoa, ela não querer praticar mais, não exercitar a sexualidade natural dela. Mas, falar que isso gente, cientificamente, não há como mudar a orientação sexual. E não é opção. Não é opção. É muito básico, é muito simples, mas ainda é um negócio delicado. Sim, tanto que uma das maiores brigas que eu tenho é justamente com isso, porque como nós somos professores, a gente vê a criança ali crescendo conosco, a gente vê mais crianças crescendo ali com a gente do que às vezes os próprios familiares, né? Pensando em tio distante, a gente, assim, então a gente pega uma continuidade. Então é muito natural nós vermos crianças desde o princípio, já demonstrando essa, vou chamar de preferência, né? Por falta de uma palavra melhor. Né, então demonstrando exatamente essa preferência. Então a gente percebe, assim, então é impossível, né, que isso antes, inclusive eu tenho até, tô trazendo depoimentos hoje eu sou a senhora dos depoimentos de pessoas próximas e de dados. Eu tive uma aluna que ela virou para mim, ela estava no 7º ano, essa menina tinha 12, 13 anos de idade. Essa menina tinha 12, 13 anos de idade. E depois, quando ficou mais velha, realmente ela se assumiu. Mas quando ela ainda estava na pré-adolescência ali, ela virou para mim com essa angústia. Falou, né, que houve uma briga muito séria na família dela, porque, claro, né, quem está mais próximo ali está anotando, e ela, né, e houve uma briga muito séria, e ela falou para mim, professora, a minha avó falou que não aceitava essa situação. Eu não sei nem quem eu sou, professora. Entendeu? Ela fala, eu não sei nem o que eu sou, eu não sei nem o que eu quero ser da minha vida. A menina tinha 12, 13 anos de idade, gente. Mas é o fato, né? É realidade. Sim, mas veja só a agressividade que a menina sofreu enquanto estava se descobrindo ainda como pessoa. Ela estava ali fazendo as escolhas de vida para ela como pessoa. Aquilo ainda não era uma preocupação para ela. Então, é algo que não tem como separar, cresce junto, não é exatamente como você acabou de dizer, não é uma opção. As pessoas têm que entender isso, de um modo geral, e assim, e sempre trabalhando com fatos, né? Isso, né, nós temos registros de mitos gregos que já trazem essa relação, ou seja, não adianta querer falar hoje em dia. Quando falar hoje em dia, você está indo contra seus próprios estudos, assim, que já existem. É só observar, inclusive. Estudo, não estou falando de estudo específico sobre isso, né? É sobre justamente uma história. Né? É só a gente ver que a gente perdeu o Turner. Desculpa, eu tenho problemas com nomes, assim, eu esqueço. É o Turner que fez o filme lá como é que chama, gente? O filme recente agora, né? O Enigma.
O jogo. Ah, também tem esse filme. Ah, é verdade. Tem, O Alan Turing, do Alan Turing, né? Tem o filme. Turing. É isso, Turing, não Tanner. Tava, Isso. ó, tá vendo? Tô O confundindo Alan aqui. Tanner é Turing. outra coisa. Tanner é no positivismo, se eu não me engano. Então, assim. Tô O viajando Alan aqui. Turing. Alan Turing. O Turing. Então ele. Então, Castração química. Ele sofreu castração química. olha, gente, olha quem nós perdemos. Um exemplo do que nós perdemos. Na literatura, já que a Rosi é professora de literatura e tudo mais, né? Oscar Wilde. Ah, verdade. Né, Poxa. Tem o Oscar. E nós também temos outros nomes que as pessoas desconfiam aí, mas exatamente por aquilo que você disse, né? Gente, é só pensar na literatura. A gente não tem autores mulheres até o século XIX. Mary Shelley, ela apareceu ali, mas ela publicou a obra dela com o nome do marido. Não foi o nome dela mesmo, né? Bom, já que você abriu com a J.K. Rowling, eu vou comentar da J.K. Rowling. Já, de repente... Que é uma polêmica aí, né? Não, delicado, não? Sim, mas indo para um outro tema, né? Que quando ela foi publicar, né, o editor pediu para que tirasse, não aparecesse o primeiro nome dela, porque autoras femininas não tinham grande, não é fama, não tinham grande sucesso no mercado editorial. Então esse J.K. Rowling foi colocado de propósito para de repente acharem que ela fosse um homem. Então assim, omitiram a informação. Né? Aí isso a gente abre para um outro tema depois para podermos falar sobre isso, né? Que já está na pauta aí, né? A questão do feminismo, machismo. Temos aí uma abordagem também para trazer aqui para R3D2. Não vamos parar por aí. Não. Então a gente percebe, né? Se as mulheres já tinham dificuldade, imagina quem trabalhava trabalhava em qualquer conceito, né, social aí, por ser gay. Então, infelizmente, realmente é algo para a gente repensar, né? E aí, assim, o que é interessante na R3D2 é que a gente sempre busca esse lado que eu comentei já, essa é a terceira vez que eu estou comentando, visando a questão social. Né, que quando a gente realmente tem a questão da igualdade, o Rodolfo falou de ser, de repente, você é conservadora, mas ser liberal no mercado. Liberal na economia, conservador nos costumes. Exato. O que interessa, eu vou até repetir que eu estou vendo aqui que tem uma galerinha que não estava aqui no início, né? De que justamente os gays. O Lucas! Que Lucas, fofo! Daqui a pouco eu vejo o Lucas aí, que eu tô aqui, a minha tela tá metade fechada, eu não tô vendo. Que eles movimentam quanto? 10%. Lembra? Aqui tá. Então, o Pink Money, né? O Pink Money movimenta 10% do PIB. 10% do PIB. Sabe um dos dados bem interessantes, Rosi, que a gente tem sobre população LGBT e tudo mais? Isso, que é um dado que me chama muita atenção, de todas as minorias, é a mais bem instruída. Cerca de 60% da população LGBT, do que tem aí de dados, né, levantados, cerca de 60% tem nível superior completo. Nível educacional superior completo. Isso você não vê em outros grupos. Por exemplo. E você comentou, né, que costumavam ser xamãs e tal, porque tem uma questão intelectual ali bem avançada, a gente sabe disso, né? Então, assim, infelizmente não existem estudos fechados sobre isso ainda, mas a gente desconfia, né? Aí, gente, aí é o nosso achômetro, tá? Aí aqui estamos todos. Achômetro da Rosi, eu não tenho participação nesse treino. Acontece, é o meu achômetro, porque de verdade os alunos mais brilhantes que eu tive, assim, os alunos mais brilhantes, não ou mais, né? Mas eles estavam dentro desse grupo, sim. Então é uma coisa que eu desconfio. Aí é Rosi sem. Não é Rosi cientista, é Rosi achômetro mesmo. Pois é. Pois é. E é um assunto. O compositor Tchaikovsky tentou tirar a própria vida várias vezes pelos conflitos internos e repressão de sua sexualidade. Tchaikovsky? O Tchaikovsky, sim. O pessoal especula muito sobre Leonardo da Vinci, né? Se a gente for falar das especulações aí, gente, não dá para descartar, né? Desde o Da Vinci, Michelangelo,
né, de gênios da arte, o próprio Alan Turing, você tem representatividade aí, né, na mídia, na história, da galera homo, bissexual, que tem notoriedade. E às vezes o pessoal tem maior preconceito e tudo mais, mas olha aí, pensa bem, muita coisa que você consome foi pensada e elaborada por gays. Não se trata de, sabe, então você vai boicotar, eu adoro quando o pessoal fala assim, eu vou boicotar o Facebook, vai lá, amigão, manda ver. Tenta aí. Boicota o Facebook, boicota muita coisa, porque a internet, por exemplo, tá aí, ó, o Alan Turing, e quantas mulheres não fizeram, né, programação, internet, tudo mais aí, e também não são consideradas. Não, isso aí, não, aí justamente a gente vai entrar no tema da próxima discussão, né, justamente de mulheres que acabaram, assim, tendo o nome dos maridos destacado, sendo que eram elas que estavam promovendo a questão artística, social, matemática e tudo mais, né. Exato. Então a gente tem uns bons nomes aí dentro da ciência que provam isso. E um bom ponto para a gente poder fechar a conversa aí da pauta de hoje, a respeito de Brasil, é que a resistência e a visibilidade existe, apesar de nós sermos, né, o país onde mais se matam homossexuais e transexuais, existe a visibilidade LGBT, não estou falando que ela é aceita, embora esse negócio de ser aceito, aí eu estava lendo também, assim, comentários, respeito, mas acho errado, então vamos lá, reveja o que é respeito, tá bom, para depois a gente poder voltar a conversar a respeito de respeito, né, entendo o que é respeito. A visibilidade existe, ela está crescendo, sim, nós temos aí decisões judiciais que ampararam isso, desde 2011, 2013, com reconhecimento de união estável, reconhecimento de casamento, a briga agora é por adoção também, que já vem acontecendo, a configuração, né, da homotransfobia, da LGBTfobia em crime também, e agora em 2020 o STF também atuou para que homossexuais possam doar sangue. Porque graças a Deus, é verdade, né? Finalmente, porque era considerado grupo de risco, uma coisa que não acontecia, que ninguém entendia mais, não fazia no menor sentido, por causa da epidemia de AIDS da década de 80. E, gente, se tem um trem que atrapalhou o sossego do movimento LGBT, que estava crescendo desde 59, depois da década de 60, com o movimento hippie, a contracultura, a década de 70, com tudo aquilo, estava começando a ter mais tranquilidade. Aí veio a epidemia de AIDS justamente em cima da comunidade gay. E aí transformou de novo a galera, né, numa caixinha, mandou a galera para a caixinha de novo, mandou a galera para o armário de novo. E por causa disso fomos colocados aí em grupo de risco, né? E quem é da vida sabe que se você fizer uma testagem na população aí, inclusive heterossexual, a gente vai confirmar realmente se homossexuais são um grupo de risco. Além de todo o preconceito que está envolvido no HIV/AIDS, porque é ridículo também, né? Mas matou muita gente. Né, e a comunidade LGBT é marcada por isso, estigmatizada, e estava aí pela Anvisa proibindo de doar sangue. Agora existe autorização para doar sangue, finalmente. E um detalhe, apesar disso existir no Brasil, homofobia ser crime, casamento homoafetivo e doação de sangue, são determinações judiciais. Ainda não são lei. Então não tem nada tranquilo. Não está nada garantido, não está nada consolidado. Enquanto o Código Civil for mantido, beleza, mas se alguém resolver mudar o Código Civil, o que graças a Deus é muito pouco provável, tudo isso pode cair por água abaixo. Né? E são decisões judiciais. Elas ainda não são lei. Isso tem que ficar muito claro também para mostrar que o caminho ainda não acabou. Tem muita coisa para poder ser feita, apesar de o Brasil ser considerado um país onde há ampla proteção. E questionamos, ampla proteção, mas e o tanto de morte? Além das mortes,
Assim, e que não entra nos dados o que eu chamaria de roubo, né? De casais que passam a vida inteira juntos e quando falecem aí um deles, vem a família e pega toda a herança para si, deixando a outra Mas eu já pessoa. cansei de ver isso. Eu já vi. Não. Eu conheço 3 casos próximos Eu também de conheço, entendeu? Acho que amigos, assim. todo Eu tenho mundo. 3 casos assim, de amigos próximos que tem isso. Nossa, isso aí é muito comum. Muito comum. Muito Nossa, comum. então assim, então são questões assim bem complicadas que realmente precisa. Então por isso que deve haver a proteção da lei, por conta de questões como essa. Não é simplesmente que as pessoas se resolvem no diálogo, não, não se resolve, né? Uhum. Pois é. Então vamos fechar aqui. Acho que acabou, né? Acho que deu, acho que foi bem bacana. Então pensando, tá, gente? Em como nós trataríamos essa questão numa redação. Lembrando que possivelmente um tema como esse não cairia tão. No Enem. Tão brevemente no Enem ele não cairia, mas ele é um tema que poderia ser pedido, inclusive, como a gente começou comentando, em empresas, né, redações empresariais, tendo em vista essa. Não é aproximação, né? Que eles abraçaram a causa aí, pelo menos na mídia, nesse último dia. E estudos mostram que a produtividade de um funcionário melhora muito quando ele se sente aceito no ambiente de trabalho. Então é uma questão comercial, profissional extrema aí, tem que ficar atento, sim. Sim, e aí a gente retoma aquilo, bom, enfim, o nosso mote, né, do R3D2, né, que pensar em questões sociais auxiliam o crescimento da própria sociedade. Exato. Então, pensando nisso, nós começamos ali com o texto base, justamente com o texto da Constituição Brasileira, garantindo o direito igual a todo mundo, inclusive o respeito à, eu ia falar propriedade privada, olha que louca, a intimidade e a vida privada, e a honra e a imagem, né? A gente começa com isso. Depois a gente foi para os dados, demonstrando que o alto número de gays assassinados, sobretudo no Brasil, que a gente acabou de comentar agora, né, que 57% entre 71 países, né, 57%, 57%, sim, é do Brasil, né, dado que a gente não queria ganhar de jeito nenhum. E também teve o texto base falando da questão econômica, né, que justamente o mercado gay é responsável por 10% do PIB brasileiro. A Gabi Silva. Ai, Gabi, linda! O Explicando. É muito legal essa série. É bem interessante. Gosto Ela muito. tá dando exatamente a dica de uma série aqui. Muito bacana, obrigada. Explicando, o nome da série falou que tem na Netflix. Muito obrigada. Isso. E eu não vou lembrar o nome do filme, depois eu boto aí pra vocês. Então é assim. Um Sonho Possível. A Dani me mandou aqui no WhatsApp a capa do filme. É Um Sonho Impossível o nome desse filme? Com a Sandra Bullock mesmo? Eu não lembro. Eu não lembro, não, enfim, eu não tenho certeza, mas enfim, depois eu confirmo isso. Então, assim, gente, pensando, no primeiro parágrafo seria interessante justamente sair comentando sobre, de repente poderia ser por definição, ou poderia começar mesmo buscando ali o texto do texto base, comentando dessa questão da proteção dentro dos direitos humanos. Rapidamente, o Rodolfo falou que os dados, né, são poucos concentrados dentro de um órgão público, como o IBGE, por exemplo. Mas as pesquisas que nós falamos aqui, o que acontece? A ONG da Bahia, ela faz muito levantamento. O Grupo Gay da Bahia, excelente. Exatamente, em cima de números reais, tá? Então, aquela fonte, a primeira fonte que eu mostrei dos assassinatos, foi ela que recolheu. Então, são dados feitos em cima de BO, de boletins de ocorrência, tá? Nós também temos aí os dados da pesquisa nacional sobre o ambiente. Aliás, aquela questão do bullying que eu comentei com vocês, né, que 73% dos gays são agredidos verbalmente, 36 apanharam por causa disso. Uma pesquisa feita pelos dados são dados da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016. Então, novamente, né, foi buscado esse dado dentro de uma pesquisa um pouco mais ampla, tá? E
causas que os gays sofrem, né, como violência psicológica, discriminação, violência física, foi uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Em cima do Disque Denúncia, né, sobre a população LGBT. Então, o Disque 100, ele também acaba tratando dessas denúncias de violações dos direitos humanos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode começar uma redação falando justamente da questão dos direitos humanos. É para isso que serve os direitos humanos. Então, você pode, de repente, no primeiro parágrafo, citar os direitos humanos, e aí você apresenta o tema sobre essa questão do quanto se perde com a LGBTfobia, o quanto se perde mesmo. Dentro do texto, você pode passar esses dados sobre a questão das mortes, os altos números de mortes, de preconceito, daquilo que sofre. Então, a gente deu um monte de temas que vocês podem, de problemáticas que vocês podem abordar no texto, com uma conclusão, né, de que é algo que deve ser combatido, né? Existem projetos de leis no Congresso que é interessante que sejam repensados, porque a partir do momento que a gente tiver uma naturalização dessas pessoas no nosso ambiente, a gente tende a ter, primeiramente, pensando na vida delas, né, uma vida melhor para elas, claro, né, porque aí elas poderão ser quem elas realmente são. E pensando numa questão social, né, a gente vai ter menos violência, porque a partir do momento que você não, meu Deus, o que é a violência, de repente? Você está se portando tanto com o outro que você vai lá e bate nele. Pra que isso, gente? Então, a partir do momento que você não tem esse preconceito... É surreal. Não é surreal. Pronto, acabou esse tipo de problema, inclusive com dados de violência. Você educa a sua população a não ser violenta, porque ela vai tolerar o outro. Não é nem a palavra tolerar que eu vou usar aí. Ela vai... Não é nem aceitar, porque ela não tem que aceitar o outro. O outro tá lá, o que ela tem a ver com isso? Assim, não tem absolutamente nada. Exatamente. Não tem nada, a pessoa só tá existindo. Tá, ela sustenta a tua casa? Não, então fica quieta, é isso, né? E a questão comercial. O Rodolfo não comentou aqui. Mas, assim, eu tenho conhecimento de que existe aí comércios, infelizmente, lugares que não vendem os seus serviços para esse tipo de público, né? Então, olha só o que estão perdendo, né? A Rabelo comenta, a gente também tem que sair um pouco do mundo cisgênero. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e transvestis. Isso. Sim, a Laurinha, não é? Rabelo? Assim, nós comentamos sobre isso aqui. Entendeu? A gente comentou que o número é muito alto. É muito alto e é uma população muito mais vulnerável a ataques e a assassinatos até do que a população homossexual cisgênero. Sim. Então, assim, 42%, só retomando aqui para ela, 42% dos assassinatos são de trans, né? Uhum. Então, é um número realmente extremamente alto, né? Infelizmente. Então, eu acho que é isso, né? A proposta de intervenção aí, bom, como o Fome já falou, assim, é uma questão educacional, desde o início da escola, um tema a ser debatido. Mudança de hábitos familiares é importante, né? E até mudança de hábito comercial. Então, isso que está acontecendo agora das empresas estarem investindo nisso é bastante interessante, porque é o papel delas dentro da sociedade também. Exatamente. Ok? Bom, então a gente vai encerrar, pessoas. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Vocês que são sensacionais, Alice! Ah, é verdade, Alice, que linda. Eu escrevi para eles. Ah, tá, Alice apareceu para mim depois. Então, gente, fica bem, tá? Se cuidem. Nada de ir pra shopping, nada de sair de casa. Cuidado, pelo amor de Deus! Né, fica quietinhos aí, né? Deixa essa bagunça toda passar pra gente poder ter esses debates ao vivo depois. Muitas coisas virão depois. Muito obrigado aí pelo pessoal que comentou, que participou, que teve paciência com a gente. Muito obrigado mesmo pelas entradas, pelas curtidas, até pelo dislike que apareceu aqui, porque a gente sabe que esse tema é espinhoso. Ele é complicado. Nossa, mas esperamos que tenhamos... né? Só colocou dislike. Eu espero que tenhamos também, conseguido. Mas eu espero que tenhamos conseguido ser amenos também, mais tranquilos na condução disso, né? Sim. Porque não é fácil.
Não, mas vamos ser blogueirinho. Se você gostou, clica like. Se você não gostou, dislike, porque isso vamos lá. pra conta de YouTube é legal também. A interação é legal. Então, fique à vontade. E pelo Dia do Orgulho, ai, eu honro a causa e a classe, sim, que é, sim, orgulho, sim, em fazer parte disso e ser isso, sim. E é isso, gente. Beijão.